Essa moto aí é mais rápida que a Ferrari. Antes da corrida começar, a conversa era quão rápido as McLarens e o Verstappen iam passar todo mundo. Mas o que acabou acontecendo foi uma dobradinha da Mercedes com o Russell em primeiro e Hamilton em segundo. Até o Russell ser desclassificado, obviamente. Mas a Fórmula 1 está cada vez mais imprevisível, então vamos lá que a gente tem muita coisa para falar. Mas antes aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal, senão esse gatinho aqui vai ficar muito triste. O primeiro tópico de discussão é a temporada de 2024 da Fórmula 1. A gente começou o ano com a certeza que a Red Bull iria dominar e o Verstappen ia ganhar todas as corridas do ano. Mas nós chegamos na metade do campeonato com 7 vencedores diferentes, com a McLaren despontando como o melhor carro para metade para frente da temporada, com a Mercedes ganhando 3 das últimas 4 corridas e com a Red Bull sofrendo um pouco para acompanhar o ritmo de desenvolvimento da McLaren e da Mercedes, e até a Ferrari ganhou 2 corridas esse ano. Depois de 2 anos desse regulamento, a FIA finalmente alcançou o objetivo dela, que era fazer com que as equipes e os carros andassem mais próximos uns dos outros. E isso é o que de fato está acontecendo. Porque apesar da McLaren ter o carro mais balanceado e que funciona basicamente em todas as condições, a gente chega nos fins de semana de corrida sem saber quem vai ter o melhor carro e sem ter a menor certeza de quem vai ganhar a corrida. E é isso que todo fã de Fórmula 1 quer, é isso que a gente sempre sonhou. Mas voltando para a corrida, como eu disse antes, a discussão era o quão rápido o Verstappen e as McLarens vão passar todo mundo. Mas isso absolutamente não aconteceu. O Norris mais uma vez largou mal e ele foi da 5ª colocação para a 7ª na primeira volta, enquanto o Verstappen largou em 11º e no final da primeira volta já estava em 9º. O Norris precisa resolver logo esse problema dele nas largadas. Ele já deixou de ganhar 2 corridas esse ano por causa disso. Falando da outra McLaren, o Piastri fez exatamente o que era esperado. Ele largou da 6ª colocação e fez uma boa corrida de recuperação, chegando em 3º lugar e herdando, obviamente, o 2º lugar depois da desclassificação do George Russell. No último stint da corrida, o Piastri era o carro mais rápido na pista. Então, se a corrida tivesse ali mais umas 5 voltas, talvez, a gente estaria aqui falando sobre a 2ª vitória consecutiva do Piastri. Mas ele chegou em segundo e ele fez uma ótima corrida. Mas mesmo tendo um bom desempenho, o Piastri teve muita dificuldade em ultrapassar nessa corrida. E essa dificuldade de ultrapassar foi a chave do GP de Spa, do GP da Bélgica de 2024. Mas para terminar o assunto McLaren e Red Bull, a gente precisa falar sobre o Sérgio Pérez. Pelo amor de Deus, Pérez, você tem que se ajudar, cara! O mexicano vem tendo uma temporada sofrível. E ele chegou muito pressionado em Spa. Porque já que o Verstappen ia largar lá do fundo, a Red Bull precisava que o Pérez lutasse pela vitória, que ele disputasse posições com as Ferraris, com as Mercedes, com as McLarens, que ele tivesse um bom desempenho. Mas apesar de largar da 2ª colocação, ele não conseguiu fazer isso. O Pérez fez uma corrida muito ruim. Tava muito difícil para todo mundo passar, menos quando era para passar o Pérez, porque daí tava muito fácil. Em 44 voltas, o mexicano caiu da 2ª colocação para a 8ª colocação. Ele não só não conseguiu disputar a vitória, como ele mais atrapalhou do que ajudou o próprio Verstappen. Tanto que depois da corrida, o Christian Horner, o chefe de equipe da Red Bull, fez a seguinte declaração: o Max fez uma boa corrida, mas o Checo não. Ele fez a melhor volta, mas ele foi de 2º para 8º, e a gente não quer ir de 2º para 8º. Amanhã a Red Bull vai ter uma reunião para decidir o futuro da equipe. E semana que vem, o Daniel Ricciardo e o Liam Lawson vão fazer testes com o carro da Red Bull. Então, o que tudo indica, depois de mais uma corrida muito ruim, o Pérez está fora. Provavelmente essa foi a última corrida do Pérez na Red Bull, ou até mesmo na Fórmula 1, pelo menos na temporada de 2024. Aproveita e deixa aí nos comentários qual você acha que vai ser o futuro do mexicano. E finalmente vamos falar da Mercedes. Depois da sexta-feira de treinos livres, tanto o Hamilton quanto o Russell saíram bem preocupados e reclamando que o carro estava muito ruim. A equipe fez várias mudanças no setup do carro de sexta para sábado, o que ajudou bastante, mas ainda não foi nada demais. Tanto que o Hamilton largou em 3º e o Russell acabou largando em 6º. A expectativa da equipe e dos próprios pilotos antes da corrida era conseguir ali no máximo um pódio, conseguir brigar um pouco com as McLarens e eventualmente com o Verstappen. Mas não foi isso que aconteceu. O Hamilton largou muito bem, logo na primeira curva ele já tinha assumido a 2ª colocação. E logo na 3ª volta da corrida ele já tinha passado o Leclerc e tinha assumido a liderança. O Hamilton controlou quase que a corrida inteira. Ele conseguiu abrir uma margem do Leclerc e manteve ela sob controle até metade da corrida. Parecia um caminho fácil para a 105ª vitória do inglês. Até a volta 27, quando a Mercedes parou o Hamilton,
para cobrir um possível undercut da Ferrari que tinha parado o Leclerc na volta anterior. Parecia óbvio que todo mundo ia ter que fazer mais uma parada. E foi isso que quase todo mundo fez. Menos George Russell, que ficou na pista. Parecia que a ideia da Mercedes era deixar o Russell ir até o final da corrida e torcer para ele chegar ali em terceiro, na frente do Piastri ou do Leclerc. Só que o que ninguém esperava é que ele ia cuidar tão bem dos pneus que ele ia terminar a corrida em primeiro. Hamilton e o Piastri até chegaram nele, mas como eu disse lá no começo, estava impossível passar nessa corrida. O Russell fez uma corrida brilhante, mas ele acabou sendo desclassificado porque o carro dele estava com mais de 1 quilo abaixo do limite mínimo de peso da Fórmula 1. Então Lewis Hamilton, de fato, conseguiu a sua 105ª vitória na Fórmula 1. E coitado do cara ter que andar na Ferrari no que vem. Esse fim de semana foi um bom exemplo de como está a temporada da Mercedes até aqui. Em um fim de semana, eles têm um carro para disputar pau a pau com a McLaren e com a Red Bull, ou até melhor. E no outro, eles estão pior que a Ferrari. Eu acho que nem a Mercedes entendeu direito o carro deles ainda. Mas o que importa é o que importa e eles estão ganhando corridas. A Mercedes, com 3 vitórias, é a equipe que mais ganhou corridas nessa temporada, depois da Red Bull, que tem 7. A McLaren, que tem o melhor carro da temporada desde Miami, tem só 2 vitórias, junto com a Ferrari, que está uma desgraça. A McLaren, em quase todas as corridas desde Miami, por um motivo ou por outro, está deixando de marcar pontos, está deixando de marcar vitórias, principalmente o Norris, que ou larga mal, ou a estratégia não está boa, mas são esses pontos que fazem muita diferença no final do ano. Mas no final das contas, no campeonato de pilotos, o Verstappen aumentou a diferença dele para o Norris em 2 pontos, e no campeonato de construtores, a McLaren diminuiu a diferença para a Red Bull em 10 pontos. O piloto do dia para mim foi, obviamente, Lewis Hamilton, já que o Russell foi desclassificado, e o flop do dia não podia ser ninguém mais, ninguém menos do que nosso mexicano Sérgio Pérez, que vai estar sem emprego depois das férias da Fórmula 1. A Fórmula 1 agora entra em férias e volta no dia 25 de agosto para o GP de Zandvoort, na Holanda. Temos mais 10 corridas ainda pela frente. No campeonato de construtores, a McLaren tem todas as condições de passar a Red Bull. E no campeonato de pilotos, a gente ainda tem mais 250 pontos em disputa, sem contar as voltas mais rápidas e as corridas sprint. E tá evidente que a Red Bull está sofrendo um pouco. Desde 2020, o Verstappen não ficava mais de 4 corridas sem ter uma única vitória. Ainda dá para o Norris ser campeão, mas ele precisa melhorar, ele precisa parar de errar, ele precisa ser perfeito. A primeira metade da temporada de 2024 foi simplesmente fantástica, e a segunda metade tem tudo para ser ainda melhor.